Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No seminário de hoje, veremos a apresentação sobre aprendizado de máquina sob sinais de áudio em ambientes não controlados, que será apresentado pelo Dr. Rubens Gatto, que foi chefe de divisão dos sistemas de solos entre 2008 a 2020 no INPE e agora está na COPDT, na Coordenação Geral de Infraestrutura e Pesquisa. Ele é tecnologista sênior do INPE desde 88, bacharel em Ciências da Computação pela Federal de São Carlos em 86, mestre em Computação Aplicada pelo INPE em 94, MBA em Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo INPE-FGV em 2010 e doutor em Engenharia Elétrica e Computação Informática pelo ITA em 2019. Doutor Gatto, a sala é sua, então pode começar a apresentação, esteja à vontade. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, a ideia aqui é fazer uma visão geral do que está envolvido em relação às técnicas de aprendizado de máquina em cima de sinais de áudio. Mas sinais de áudio em ambientes normais, ou chamados não controlados, né? Vou falar em algumas partes, né? No começo a gente vai falar um pouquinho das preliminares, do que é, né, para situar o pessoal em termos de aprendizado de máquina, no processamento de áudio e o que são os ambientes de áudio. Depois a gente vai falar sobre as possibilidades de quantidade e diversidade de amostras para treinamento de aprendizado de máquina. Vou apresentar dois estudos de caso e depois concluir com o estado da arte e as aplicações. Então, na parte primeira de preliminares, né, um aprendizado de máquina, seja ele qual for o propósito deles, um aprendizado supervisionado, ele consiste na coleta de amostras diversificadas, na organização dessas amostras e seleção das características que definem cada uma, as features, e depois na posterior, rotulação, por isso que chama supervisionado, né? A priori, nós já dizemos para o algoritmo de aprendizado de máquina o que cada amostra é. Já no caso não supervisionado, o próprio sistema tenta achar padrões, né? E, dentro desses padrões, fazer os rótulos necessários. Então, no caso supervisionado, nós fazemos aqui os devidos rótulos e submetemos essas amostras para um treino, né? E com o teste e fazendo uma previsão. E em função da proporção de acertos, de acertos, de falsos positivos, falsos negativos, nós fazemos os devidos ajustes de parâmetros para depois submeter esse modelo, né, para amostras do mundo, né, com as quais não foram testadas e que não necessariamente são tão, né, parecidas, né, com as que foram treinadas. Ok? Para a gente avaliar o quanto que a acurácia, né, o quanto que um modelo está bem treinado e classificando bem, existe um recurso chamado matriz de confusão, adoro esse nome, né, que faz o seguinte: ele tem aqui nessa coluna aqui o que cada amostra é, e aqui o que o modelo previu para cada amostra. Então, quanto mais valores tiverem na diagonal principal, melhor. Tá? Aqui em cima, a gente tem aqui na diagonal principal, nós temos os acertos, né? Aqui, na parte superior, os falsos negativos, né? Por exemplo, a amostra real, mas ele disse que a amostra era um quadrado, ele disse que era um círculo ou um triângulo. E aqui embaixo temos os falsos positivos, né? Em que ele diz, né, é um positivo que não é o que corresponde na realidade. Então, como é que é medida a acurácia? A medida da acurácia é medida em porcentagem, né? Significa o quê? É a soma do número de acertos sobre o total das células da matriz de confusão. E entre os classificadores mais comuns que a gente tem, é o K
KNN, as Random Forests, o Stochastic Gradient Descent, o SGD, tem o SVM também, que eu não pus aqui, mas também é bastante utilizado. Então, quando eu falei, né, o título da apresentação é Ambientes Não Controlados, o que significa isso? A gente pode classificar os ambientes de som em 3 grandes categorias. Os ambientes controlados são aqueles que os sons são totalmente conhecidos com antecedência, a priori. Você tem controle de interferências. Você controla coisas como reflexão, reverberação, absorção de som. Então, basicamente, esses ambientes são estúdios, são salas de concerto, são laboratórios. E eles são, basicamente, né, orientados às aplicações, aí nesse caso, em termos de reconhecimento de voz ou informação de músicas. Por outro lado, nós temos os ambientes não controlados. O que são esses ambientes? Os sons que você vai ouvir ali, eles são mais ou menos imprevisíveis. Pode aparecer qualquer coisa. Você não tem controle de interferência em relação ao ambiente. Pode ter eco, pode não ter eco, pode ter absorção, pode ter reflexão, pode ter efeito Doppler, pode ter um monte de coisa que interfere na aquisição das amostras, né? A grande interesse é você fazer a separação dos sons de interesse. Você precisa separar os sons que você está interessado daqueles que não estão interessando. Por exemplo, supermercados, espaços públicos, ruas, avenidas, estradas, natureza, escola, praia e whatever. E, principalmente, as aplicações, nesse caso, são em termos de monitoramento, de vigilância ou controle de qualidade. E tem um meio termo entre os dois, do controlado e do não controlado, que são semicontrolados, em que você tem alguns sons são conhecidos a priori, você não tem controle de interferência do meio, mas você tem uma relação sinal-ruído muito favorável. O que é uma relação sinal-ruído? Você, aqui embaixo está descrito, aqui em decibéis. É uma relação entre a potência do sinal que você está interessado sobre a potência do ruído ambiente. Quando essa relação é extremamente favorável, por exemplo, no reconhecimento de voz do celular. A voz está muito próxima do celular, então, ou praticamente o ruído que está por fora, ele não vai afetar tanto, né, o reconhecimento. Bom, à medida que a gente faz a coleta de amostras, é preciso fazer um pré-processamento. Tá? Quando eu falo em áudio, eu estou falando me referindo ao som que já está convertido em sinal elétrico, seja ele analógico ou digital. Som é aquilo que está antes de ser gravado. Depois que gravado, né, a gente chama de sinal de áudio. É preciso fazer um ajuste na amostragem. Né? A amostragem é uma discretização do sinal, que é contínuo, em relação ao tempo. Né? O padrão que a gente tem é de 44.100 Hz, que é mais ou menos o dobro da maior frequência que nós somos capazes de ouvir. Né? À medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo essa capacidade, mas, normalmente, né, a gente consegue ouvir frequências até 20.000 Hz. Tá? Então, uma frequência de amostragem tem que ser, para representar bem essas frequências, ela precisa ser, no mínimo, o dobro desse valor. Bom, se a amostragem é a discretização no tempo, a quantização é a discretização do sinal em relação à sua amplitude. Isso vai depender do número de bits com os quais a gente vai representar cada amostra do sinal, né? Que é usado para o número de bits, chamado sample width, é usado para representar os valores de amplitude do sinal. O padrão são 16 bits. Tá? É preciso cortar e segmentar, ou seja, você tem as gravações, aquilo que você tem, os sons que você precisa cortar, fazer um corte, deixar todas as suas amostras com mais ou menos com o mesmo tamanho e apenas com o mesmo conteúdo em foco. Né? Se você está tentando monitorar tráfego,
Então, você vai fazer o corte em função de você ter, né, todas as suas amostras com sinais de tráfego e sem outros sinais que possam interferir. É preciso também, às vezes, fazer filtragens. Ou seja, aparecem frequências que são indesejáveis e, com isso, isso pode afetar o treinamento e o reconhecimento. Então, você pode filtrar o som de seu interesse na faixa de frequência em que ele mais ou menos ocorre. Então, por exemplo, se você está interessado, por exemplo, em sons de pássaros, né, você pode filtrar, né, um filtro de banda, né, diminui tanto as frequências muito altas, as frequências muito baixas, e deixa na faixa em que você está, na faixa de frequência em que você está interessado. E também, né, é sempre interessante que você trabalhe com sinal mono, não sinal estéreo, né? Então, mas muitas gravações vêm em estéreo, então às vezes é necessário padronizar e deixar tudo em mono. E como é que são coletadas as amostras de sons aí não estruturados? Bom, você tem coleções e acervos de áudio. Existem na internet, você consegue coleções públicas de gravações de um monte de ambientes, de estádios de futebol, restaurantes, ruas, avenidas. Tem também coleções aí, mas aí são coleções pagas, em que você tem sons para serem utilizados em animações, em filmes, em vídeos, né, que também podem ser úteis. Pela internet mesmo, né, do YouTube, você pode, né, gravar coisas, tem diversas, né, formas de você achar pelo YouTube ou por outros meios, sons que estejam gravados que sejam do interesse. Filmes e vídeos também são fonte, embora tenha que ter um certo cuidado com filme e vídeo, porque muitas vezes os sons que estão em filmes são de sonoplastia, né? São sons forjados e às vezes não são interessantes. Podem ser fake sounds. Um exemplo claro disso é facada em filme, né? Toda facada em filme e novela faz barulho, mas isso na verdade não existe esse barulho. E gravações em loco, né? Quando você não acha nada disso, o negócio é você ir a campo e fazer as suas próprias gravações, quando é o caso. Bom, uma vez que a gente tem os nossos áudios já coletados e já pré-processados, né, a gente parte para fazer uma análise desse áudio, né? O que a gente faz? Como é que a gente analisa o áudio? Ou seja, como é que a gente extrai as features, as características que vão compor as amostras que vão ser submetidas para os algoritmos de aprendizado de máquina. Bom, vamos dar uma olhadinha assim, só mais ou menos como é que são os tipos de som, né? O som pode ser periódico, né? Ou seja, ele tem uma característica tonal, uma forma de onda previsível, né? E são sons que dão a nós a sensação de grave e agudo, praticamente vozes, instrumentos musicais e coisas assim. Alguns cantos de pássaro, né? O som pode ser simples, uma senoidezinha, né? O que é um som extremamente artificial, ou pode ser, normalmente são complexos. O som ele é composto, né, de um monte de mistura de frequências. Por exemplo, aqui eu tenho uma onda quadrada, né? Estou mostrando uma onda quadrada que né, ela é resultado da soma de diversas frequências senoidais, né, que somando, tendendo ao infinito, ela fica uma onda quadrada perfeita. Isso aí, né? Então, quando você faz essa análise, você analisa, né, basicamente essas amostras. Essas amostras não, esses espaciais, tá? Que formam o que a gente chama de espectro do som. E, por outro lado, ele pode ser, se ele não for periódico, ele pode ser aleatório. E aí, embora pode aparecer qualquer coisa, existe a maioria dos sons
de ambientes, eles são aleatórios, mas eles são chamados de estacionários. Ou seja, eles têm alguns parâmetros estatísticos, como média de energia, desvio padrão e outras características estatísticas, são mais ou menos constantes. Então, são chamados de ruídos. E aí entra tudo, né? Barulho de motor, barulho de fábrica, entra tudo que não for simples e não for periódico. Bom, a ferramenta principal que a gente tem para fazer essa análise, ou seja, para pegar um som e separar esse som nessas componentes de frequência, é a transformada de Fourier. Né? Então, o que acontece? Aqui você tem a transformada de Fourier, ela transforma o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Ou seja, ele associa uma série de frequências simples, senoidais, cada uma com um peso. E recompõe o sinal. Né? Para você fazer a transformada inversa, você consegue, através dessas senoidais, recompor através da transformada inversa. Existe uma analogia que fala da transformada de Fourier, que não é muito correta, mas é o seguinte: imagina que o som seja como se fosse uma vitamina que você vai tomar numa lanchonete. Então, pela descrição que tem aí na bibliografia, que fala desse exemplo, a transformada de Fourier seria, se você fizesse a transformada de Fourier nessa vitamina, ela diria: tem tanto de laranja, tem tanto de maçã, tem tanto de cenoura, tem tanto de leite, tem tanto de aveia e banana e assim por diante. Mas isso, se fosse assim, um grande problema dessa análise de sons não estruturados já estaria sido resolvido. Na verdade, a transformada de Fourier ela não faz isso. Ela faz uma coisa mais embaixo. Ela pega a vitamina, ela diz quanto que tem de sódio, quanto que tem de proteína, quanto que tem de lipídios, quanto que tem... Ela vai lá embaixo. E a gente não sabe que ingrediente está em cada um, que componente está em cada um desses ingredientes. Porque esse é um grande problema, a separação de sons. Tá? Então, se fosse simplesmente identificar quais são os ingredientes da vitamina, muitos problemas já estariam resolvidos. Mas essa é a grande coisa da transformada de Fourier. Ele é a base de tudo. E como é que são feitas essas análises? Você tem o sinal de áudio, você vai quebrar esse sinal de áudio em blocos. E toda análise é feita de maneira idêntica em cada bloco desses extraídas as informações. Nós falamos, para ter uma questão de continuidade, esses blocos eles vão sendo sobrepostos, né? Tem um percentual de sobreposição. Então, é a partir desses blocos que as propriedades do sinal são extraídas. Transformada de Fourier é feita em cima do bloco e as análises são feitas em cima disso. A duração desse bloco tem que ser tal que as propriedades do sinal mantenham-se constantes nesse bloco. Ele não pode ser muito longo, de forma que as propriedades se alterem. Por exemplo, a intensidade do som. Né? E também não pode ser muito curto, porque quanto melhor a resolução temporal, né? Quanto mais curto, melhor a resolução temporal. Quanto mais longo, melhor a resolução espectral. Então, você tem que achar um meio termo, né? De forma que você consiga ter uma boa análise do material que você está trabalhando. Então, por exemplo, em termos de análise de voz, o valor típico do bloco é de 0,05 segundos e o passo 50%. Bom, para cada bloquinho desses, eu faço a análise de Fourier, eu gero o que a gente chama de Short Time Fourier Transform, que é a STFT, e que você visualiza através do que a gente chama de espectrograma. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 espectrogramas do mesmo sinal com blocos de tamanho diferente. Então, você vê que um bloco extremamente curto, né? 10 vezes mais curto do que o
de reconhecimento de voz, você tem uma resolução temporal muito boa, separadinha. Mas a resolução espectral aqui na vertical no espectrograma, na horizontal nós temos o tempo, na vertical nós temos a frequência, em tons de cinza nós temos a intensidade de cada frequência. Quanto mais claro, mais alta. Então você vê aqui que a resolução espectral não está muito boa, eu não consigo pegar muito bem. Já aqui eu fiz o contrário, eu fiz um bloco mais longo. A resolução espectral melhorou, mas a resolução temporal comprometeu. E aqui nós temos um bloco de 0,05 segundos, tá? Em que você tem um equilíbrio entre a resolução temporal e a resolução espectral. Bom, fazemos aquela análise em função, né, usando a transformada de Fourier, entre outras coisas, a gente extrai desse material, desse áudio, o que a gente chama de descritores. Tá? Então, são as características que a gente está interessado e puxando do sinal. Os descritores podem ser de baixo nível, quando eles são saídos direto do sinal, ou podem ser de alto nível, ou também chamado de metadescritores, quando eles são gerados a partir dos descritores de baixo nível. E podem ser tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Vamos ver alguns exemplozinhos aqui. Tem vários, tem diversos, mas eu vou citar alguns só. Né? Um deles é a energia, tá? Ou seja, a potência do sinal. Para a potência do sinal, eu não preciso da transformada de Fourier. Eu simplesmente, né, faço uma média, né, um valor médio da amplitude do sinal, né, o sinal é elevado ao quadrado, por quê? Porque tem sinal negativo e positivo aqui, né? Então, ele é elevado ao quadrado e depois é tudo feito uma raiz quadrada. Então, é um valor médio da energia do sinal. Então, por exemplo, algumas características aqui. Você tem o sinal de voz e tem aqui o gráfico da variação da energia do sinal. Você tem aqui uma marimba e também aqui a energia do sinal. Você tem aqui gotas de chuva em uma superfície, nós vamos falar disso mais na frente. E temos aqui a energia do sinal. E temos aqui um carro passando e temos aqui a energia. Você vê que são completamente diferentes um do outro. Outro descritor bastante utilizado é o MFCC, ou Mel Frequency Cepstral Coefficients. Eu não vou entrar muito em detalhe com ele, porque ele é um pouco longo para explicar, mas ele basicamente tenta simular o modo que o ser humano ouve. Né? O ouvido interno ele tem uma parte chamada cóclea, né? Onde estão situados os receptores de frequência. E esses receptores eles são distribuídos, fazem um reconhecimento de uma forma logarítmica. Então, ou seja, você consegue muito mais diferenciar uma frequência baixa de uma da outra, ou seja, é muito mais fácil diferenciar uma frequência de 100 para uma frequência de 200 Hz do que eu diferenciar uma de 4.000 ou de 4.100 Hz. Então, ele faz uma transformação através de filtros e outros recursos matemáticos e gera, né, uma escala, mais ou menos nessa forma aqui, que permite uma melhor análise de sons, tanto de voz como de instrumentos musicais. Notadamente, é um descritor para ambientes controlados. Aliás, todos os descritores que vão ser falados aqui são para ambientes controlados. A gente não tem ainda, né, quando eu falar dessa data, a gente não tem ainda coisas dedicadas apenas para ambientes não controlados. Né? Tudo que é feito em ambiente não controlado é tomado emprestado com recursos dos ambientes controlados. Bom, e aí tem um problema, né? Como eu falei, a gente coleta amostras da internet, ou, quando não é possível, de gravações próprias. Mas
algoritmos de machine learning, eles precisam de muitas amostras. Amostras em quantidade e também em diversidade suficiente para que eles possam realizar a tarefa deles de maneira com uma acurácia muito boa. Só que, né, para você conseguir as gravações, tem vários fatores envolvidos. Né? Você tem risco, pode ser arriscado, né? Por exemplo, rodovias, né? Você pode estar assumindo algum certo tipo de risco. Custo também, às vezes é caro você conseguir as amostras por questões de logística, é muito longe, o lugar que você, o tipo de som que você está querendo, né? Ou é muito custoso você adquirir esses sons. Ou talvez pela raridade, né? Às vezes são coisas muito raras, são coisas muito difíceis. A gente vai ver quando eu falar de um dos exemplos que eu tive uma grande sorte de ter uma chuva de granizo para poder registrar. A gente vai ver num dos estudos de caso. E também oportunidade ou viabilidade. Veja bem, se eu estou querendo fazer uma monitoramento de tumulto, se tem tumulto, por exemplo, numa estação de metrô, por exemplo, aqui, né? Isso é um tumulto numa estação de metrô. Eu não posso chegar numa estação de metrô e ficar causando tumulto, estourando bomba lá para causar tumulto para gerar amostra. Não dá certo. Né? Mesmo para tráfego, eu não posso gerar um congestionamento, né? Se eu estou avaliando o tráfego livre ou não, eu não posso gerar congestionamentos apenas para coisa. Não, é inviável. Então, é preciso ter algum outro recurso que eu possa utilizar para gerar essas amostras na quantidade e diversidade necessárias. Aí entra um conceito chamado de aumento de dados, que é muito utilizado em aplicações de machine learning na parte de análise de imagem. Você pega por exemplo, no caso da imagem, você pega uma imagem de por exemplo, aqui no caso, um cavalo, e faz algumas transformações geométricas, bota ele de cabeça para baixo, faz ele pequenininho, faz ele grande, distorce, ou muda a cor do cavalo, bota ele numa zebra, sei lá, faz um monte de alteraçõezinhas que permitem que o sistema, né, tenha uma diversidade, uma quantidade razoável para fazer. Isso dá certo, em muitos casos. Mas o problema é que, se você tem um espaço de amostras muito grande, fatalmente esse aumento de dados ele não vai conseguir abarcar todo esse espaço, mas ele vai abarcar esse espaço próximo das amostras que foram utilizadas para serem alteradas. Alguns artigos fazem isso. Eles transformam o problema de reconhecimento de áudio num problema de reconhecimento de imagem, transformando o quê? O espectrograma. Isso também não gera muita diversidade. Por exemplo, veja aqui. Versão brasileira, Herbert Richard. Esse é o original. Eu vou pegar esse espectrograma e subir ele 5 pixels para cima. E agora 5 pixels para baixo. Então, você vê, se o sistema não for para reconhecer exatamente essa frase, ele não vai gerar amostras, fatalmente não vai gerar amostras tão diversas do que isso aqui. Aqui, no caso, são carros passando. O normal, 5 pixels para cima. Não, isso nem é carro mais. Isso já nem é carro mais.
e 5 pixels para baixo. Esse ainda até, talvez ainda passe um pouquinho. Então, é uma técnica que talvez funcione em alguns casos muito específicos, mas também em ambientes controlados. A proposta que eu tenho, né, que eu apresentei, que foi minha tese de doutorado, é fazer esse aumento de dados por modelagem e simulação. Ou seja, extrair as características e os parâmetros dos eventos acústicos e do ambiente, conforme o objetivo do estudo, e criar modelos sintéticos que gerem amostras de sons na quantidade e na diversidade adequadas para o modelo. Tá? Então, mais ou menos, o esquema o fluxograma de ações descreve nessas figuras aqui, né? Você tem aqui as análises, os áudios reais, os registros, áudio de internet, faz o pré-processamento, segmenta, faz os cortes, rotula, extrai desses segmentos os descritores, os metadescritores, gera as instâncias, tá? Para fazer o treinamento. E desses descritores e metadescritores, você cria estatísticas, médias de desvio padrão, cria um modelo interno que faz uma simulação de áudio, tá? E que recebe, eventualmente, coisas de modelo externo. Esse modelo interno, né, ele vai gerar instâncias também para treinamento e testes. Então, esse modelo interno ele supre a falta, né, e a diversidade que eventualmente pode acontecer nesse processo. A falta de diversidade e quantidade de amostras. Então, agora vamos ver os estudos de caso. São 2. O primeiro foi uma aplicação, né, de tentar classificar a condição de tráfego de um local específico numa rodovia, unicamente através do som dos veículos que passam. Então, eu estou classificando aqui os sons em tráfego livre, tráfego intenso e tráfego congestionado. Para quem conhece São José, isso aqui é o anel viário ali perto como é que é? Do Jardim Maringá, no viadutozinho que tem ali. Isso aqui é o tráfego livre. Isso é o tráfego intenso. Isso é um tráfego congestionado. Bom, e como é que foi o setup? Né? Eu preciso coletar as amostras, né? Eu não conseguia amostras suficientes, então eu fui a campo. Como? Com um gravador, que não está aqui, esqueci de botar a imagem do gravador, uma câmera GoPro. Por que a câmera, se o negócio é áudio? Porque eu fiz todos os vídeos, né? E segmentei esses vídeos para depois, visualmente, eu poder fazer a rotulação. Né? Para eu visualmente falar, aqui está congestionado, aqui não está, aqui está livre, aqui está intenso. Então, para cada segmento, tem um segmento de vídeo que eu usei para eu mesmo fazer a rotulação. E eu tenho usei essa trena a laser, né, para poder tirar esses parâmetros e poder gerar dados para fazer a análise de som. Então, aqui está o setup, né? Eu fico em cima de um viaduto, são os melhores lugares. Por quê? Porque você tem uma distância uniforme em relação aos carros. Isso não ocorre, por exemplo, se eu ficar no acostamento, né? A faixa que está mais próxima de mim, além de me deixar em risco, né? Ela tem um som mais forte do que as faixas que estão mais distantes. Então, aqui está a cena aqui em cima lá da Carvalho Pinto. Os carros, às vezes, diminuíam achando que eu era radar aqui. Então, mas, mesmo assim, deu para
deu para coletar bastante coisa. E aqui foram os locais, né, onde foram coletados dados, né, aqui na Vila Ema, né, no Anel Viário, na Dutra, aqui na Cavalho Pinto, na Tamoios e num posto lá na Dutra, lá já em Guarulhos. Então, todos esses locais aí foram coletadas informações e amostras para essa aplicação. E como é que é feita a simulação? Bom, existe um simulador feito no DLR da Alemanha, é um simulador de tráfego muito bom, que ele é feito para diversas coisas. Não foi feito para isso que eu estou fazendo, mas eu até reportei esse uso para eles. Né? Você cria uma estrada, você determina certos parâmetros e ele gera amostras, né, da seguinte forma, né? O identificador, o número de veículos, você põe a taxa de entrada de veículos, taxa de saída de veículos, faz, né, toda a modelagem e ele faz a simulação. E aí ele gera uma lista com o identificador do veículo, a posição do veículo em relação ao início da pista, a velocidade do veículo, tudo no instante T. Então, para N instantes T, né, para diversos instantes T, ele vai gerando essa lista aqui. E aí você permite analisar o fluxo, veículos por hora, são parâmetros importantes, o fluxo, veículos por hora, a densidade, veículos por quilômetro, e a velocidade média, quilômetros por hora. Né? Na simulação, você tem aqui a entrada dos veículos, você tem aqui a fase de observação, a fase de atuação e a saída. E aqui você tem o ponto de observação. Né? Então, essa simulação ele me dá todas essas informações, mas isso não é áudio. Isso é apenas números. E aí entra um outro sistema chamado C-Sound, que é um sintetizador que permite que eu utilizo para, a partir de amostras que eu tenho em velocidades conhecidas, eu manipulo essas amostras para velocidades que estão no arquivo de simulação, no resultado da simulação. Então, eu pego uma amostra que eu tenho de um carro passando a 30 km por hora e consigo manipular essa amostra com o C-Sound de forma a gerar uma amostra como se o carro estivesse passando a 80 ou a 120. Então, aqui a gente tem, né, em caso real, um carro passando, né, o perfil de energia, RNS, de um carro passando a 30 km por hora em vermelho, a 40 km por hora em verde e a 60 km por hora em azul. Aqui é um carro passando a mesma velocidade, mas a distâncias, medidas a distâncias distintas. Em verde foi medido a 6 metros de distância, perpendicular à trajetória do carro, e em azul a 12 metros de distância. E aqui eu tenho a minha simulação. Né? Eu tenho aqui, em azul, um carro real passando a 60 km por hora. Eu tenho aqui um carro real em verde passando a 30 km por hora. E eu tenho aqui o carro simulado, em que eu usei esse carro verde, manipulei para que ele imitasse o carro a 60 km por hora. Ele simulasse o carro a 60 km por hora. Então, eu extraí os parâmetros, extraí as estatísticas, manipulei com o C-Sound o som do carro a 30 km por hora e ele gerou uma curva extremamente parecida com a real. Então, eu posso usar isso aí como amostra para gerar, né, como aumento de dados. Paralelamente, para ter alguma coisa assim mais real, eu tenho que trabalhar também com outros ruídos que podem acontecer durante a gravação de amostras. Pode passar um helicóptero, pode passar um avião, pode passar um carro de bombeiros, uma sirene.
pode dar trovoada. Então, o sistema foi feito com uma mistura. Algumas amostras reais e simuladas foram mixadas com ruídos desses tipos aqui, com diversas taxas de sinal ruído, para que o sistema conseguisse, né, apesar dessa interferência, conseguir fazer uma classificação correta. Bom, então quais foram os parâmetros que foram utilizados? Foram segmentos de áudio, cada um com 5 segundos. Foi feita uma filtragem entre 80 Hz e 1.200 Hz. Essa filtragem é interessante, porque o que acontece? É pista molhada. A pista molhada, ela gera frequências acima de 12.000 Hz, de 1.200 Hz. Então, fazendo essa filtragem, eu seco a pista. Tá? Então, as frequências referentes à pista molhada, ao atrito do pneu em pista molhada, são eliminadas. O bloco de análise é de 0,1 segundo com 50%. E quais foram os descritores? Os coeficientes do MFCC e, como método descritor, o mínimo, máximo, média e desvio de cada um desses coeficientes. Então, isso aí me deu um vetor de 13 valores, 14, 15, 16, 17 valores para cada amostra, né? No vetor de features de cada amostra. E foram testados os classificadores, né? O Random Forest, o KNN e o SGD. Bom, então isso aqui já, né, foi o que eu falei. A partir do arquivo gerado pelo simulador e dos áudios de passagens, eu sintetizo os segmentos de som de 0,5 segundos para condições de tráfego consideradas, considerando a quantidade e densidade necessárias. Bom, esse trabalho gerou um artigo que teve diversas revisões, e em uma das revisões, um revisor falou que eu estava usando os próprios sons para testar, né? Então, ele poderia estar tendo um tipo de overfitting na coisa. Então, eu procurei sons de congestionamento e de tráfego na internet para fazer a validação. E consegui alguns sons, que são esses que estão listados aqui, e consegui, com esses classificadores, classificar treinar com as amostras simuladas e reais daqui do Brasil, eu consegui classificar corretamente as estrangeiras e vice-versa também. Treinando com as estrangeiras, eu consegui classificar corretamente também as nossas. Eu não vou pôr uma matriz de confusão aqui, porque são vários testes, mas isso deu uma acurácia geral de 0,9. Tá? E o artigo foi aceito para publicação já há bastante tempo e foi finalmente publicado na Transactions on Intelligent Transportation Systems desse mês. Né? Quem quiser pegar lá, está lá à disposição. Outro estudo de caso, né, é uma classificação da intensidade de chuvas. Ou seja, usando o som da chuva, unicamente através do som da chuva, tentar inferir qual é a intensidade dessa chuva em termos de milímetros por hora. Tá? Essa ideia veio de eu estar dirigindo na Dutra sobre uma chuva forte e escutando as gotas baterem no capô do carro, veio a ideia de fazer esse tipo de coisa. Vamos classificar aqui, em termos de chuva, 6 categorias. Né? Sem chuva, tempo bom. Né? Um som normal. Aqui uma leve chuva, ou um chuvisco. Depois eu vou contar como é que esse som foi gerado. Aqui uma chuva moderada. Uma chuva pesada. Uma chuva violenta, daquelas que causam inundação.
granizo que eu tive a sorte de gravar. Bom, como é que foi feita a coleta? Esses sons foram gerados por esse sofisticadíssimo equipamento aqui, que consiste de um tamborim com um microfone. Tá? Basicamente isso. Esse tamborim, com microfone, foi conectado a um Raspberry Pi, pequenininho, que fez a gravação dos áudios, transferindo para um outro, por FTP, para um outro computador central. E o ground truth, ou seja, os dados reais para eu poder para eu poder classificar e poder conferir que isso aqui está funcionando legal, foram tanto usados um pluviômetro e um disdrômetro. O disdrômetro foi cedido pela meteorologia do INPE, que eu agradeço ao Luiz Augusto pelo empréstimo do equipamento. Eles funcionam basicamente da seguinte forma, né? O pluviômetro é basicamente um funil em que, quando chove, a água entra por aqui, vai pingando aqui dentro, aqui tem uma gangorrinha, ou chamado um monjolo, que tem um sensor. Ora ela cai para cá, ora ela cai para cá, ora ela cai para cá, ora ela cai para cá. E aí, toda vez que ela muda, né, ela gera um sinal, e eu sei quantos ml tem aqui. Sabendo quantos ml tem aqui, eu sei qual é os milímetros. Já o disdrômetro, não. O disdrômetro ele tem um laser que passa aqui, que fica constantemente passando aqui, tem um receptor e um emissor, e à medida que a chuva cai, passa aqui no meio, ele registra o tamanho da gota, né, a velocidade, vários parâmetros. Tá? Então, esses dois equipamentos foram utilizados como ground truth para o sofisticadíssimo dispositivo que está aqui. Bom, os blocos de áudio, então, né, aqueles sons que vocês ouviram foram gravados no tamborim. O sinal gerado é alguma coisa parecida com isso aqui, né? A análise de áudio foi blocos de 0,02 segundos, com passo de 25%, e o descritor é simplesmente a energia, nada mais do que isso. O metadescritor é a contagem de picos. Quantos picos, né, em cada bloco. Também, o intervalo entre os picos e a energia nos picos. Então, né, o sistema identifica os picos aqui, conta quantos picos e a energia de cada pico, né? Tem um threshold aqui para a intensidade mínima e um intervalo mínimo para a identificação dos picos e a largura máxima do pico. Então, são esses parâmetros aqui que são levados em conta para gerar, né, o vetor de features para cada amostra de chuva. Essa figura é extremamente importante. Essa figura é do dia que caiu o granizo. Então, aqui nós temos muita coisa aqui nessa figura aqui. Nós temos aqui o sinal de áudio, aqui em cinza. Em azul, a gente tem aqui a energia, o gráfico das energias. Em vermelho, nós temos aqui a medida do tamborim. E em verde, nós temos a medida do pluviômetro. Tá? Então, vocês veem que dá para perceber aqui. Aqui não tem chuva. Vai ter uma trovoada aqui. Né? Deu uma trovoada. Mas não tem chuva ainda. Começou, né? Começou uma gotinha aí só que caiu. Isso aí no intervalo de mais ou menos 1 hora, né? Das 5h35... Não, de 2 horas. Das 5h35 às 19h45. Já aqui, você já vê que começa o
o tamborim já começa a registrar gotas de chuva, mas o pluviômetro ainda não. Tem um tempo aqui. Ele já começou a cair gotinha aqui. Então aqui já tem uma chuva razoável, moderada. E note que o pluviômetro, né, o pluviômetro é um acumulador, né? Então ele vai acumulando os milímetros de chuva, né? E ele fica estacionário aqui. Note também aqui que começa a chover de novo. Aqui de novo está sem chuva. E aqui começa uma chuva pesada. Note que o tamborim já começa a registrar aqui, mas o pluviômetro não marca nada aqui. E aí cai o granizo. Né? Cai o granizo, também o tamborim já começa muito antes do pluviômetro. O pluviômetro aqui está registrando porque junto com o granizo está caindo água. Porque se caísse só granizo, era preciso que esse granizo derretesse para que essa água, né, afetasse o pluviômetro. Né? Vocês já escutaram, né? Eu tive que também acabar a gravação nesse momento para que o granizo não destruísse os equipamentos. Então, em função disso, né, a gente determina a distribuição, né, as funções de distribuição de probabilidade do intervalo de tempo entre os picos e da energia dos picos. Essa distribuição é praticamente uma distribuição exponencial. É feita a simulação dos picos a partir da distribuição. E aí não tem áudio gerado aqui simulado, porque não faz muito sentido eu determinar o instante dos picos, determinar a energia dos picos, gerar o som dos picos e depois pegar de volta essa energia. Não, eu já sei qual é. Né? Então, eu não preciso gerar som, nesse caso aqui, para fazer a simulação. Então, não foi gerado som simulado. E são feitos usados classificadores RF, KNN e SGD. Então, aqui você tem o sinal, a distribuição dos intervalos de picos para chuva leve, chuva moderada, chuva pesada, chuva violenta e granizo. Aqui para a energia também, a distribuição da energia. Também para as mesmas categorias de chuva. Bom, esses são os resultados. Né? Treinado com real e testado com real, essa aqui é muito boa a classificação. Né? É praticamente só um que foi classificado errado. Já treinado com simulado e tentando classificar real, é excelente a acurácia. Né? 0.9953. Né? Ele foi capaz de reconhecer corretamente praticamente todas as amostras. Ok? Bom, então agora, como é que está, né, o estado da arte e outras aplicações, o que existe por aí? Em termos de ambiente controlado, né, as aplicações são em reconhecimento de fala, para quê? Para transformar a voz em texto, para compressão de dados, para comandos de voz, reconhecimento de fala, desculpa, de fala. Reconhecimento de voz para identificação de quem está falando e quando está falando. E também para informação de música, rotulação, indexação, extração de partitura de músicas. Né? Você tem esses softwares aí que você assovia a música e ele tenta te dizer qual que é. Então, é esse tipo de coisa que faz. Nos ambientes não controlados, são praticamente a detecção de eventos acústicos. Para quê? Para monitoramento, quaisquer monitoramentos, vigilância, ou para controle de qualidade. Né?
Você pode usar para controle de qualidade de motores, né? Você tentar identificar algum tipo de ruído indevido, né? Uma engrenagem que esteja com problema, uma correia que esteja patinando, alguns eventos, né, em controle de qualidade de motores, por exemplo. Vazamentos de gás também tem aplicações nisso aí. E reconhecimento de emoção. Determinação do estado emocional de quem fala. Existem aplicações nesse sentido, por exemplo, para a segurança aérea, em que as gravações de caixa preta são analisadas para ver se o pessoal emocionalmente está tendo algum problema ou não. Então, existem aplicações desse tipo. Em termos de eventos acústicos, estados emocionais, detecção de ameaças físicas a pessoas e ao patrimônio em espaços públicos, como, por exemplo, tumultos em estações de trem, de metrô, em estádios de futebol. Identificação de tiros e de explosões. Vigilância marítima e fronteiras úmidas. Tem aplicações bastante interessantes nesse sentido, com hidrofones para identificação de movimentação de embarcações na proximidade de portos ou em fronteiras que sejam lagos e rios. No monitoramento ambiental, por exemplo, alguns anfíbios são excelentes indicadores de qualidade ambiental, e a presença desses anfíbios, né, diz se o ambiente está sadio ou não. Então, você monitorar a presença desses anfíbios é importante, porém, a gente não consegue ver esses anfíbios, a gente só consegue escutá-los, porque eles geralmente são rãzinhas pequenininhas que estão lá escondidas no meio do brejo, né? Então, agora, com a parte de áudio, você consegue identificar a espécie e fazer isso, inclusive, remotamente. Alarmes de clima para indicação de que está chegando uma tempestade, para evacuação de áreas, de possibilidade de deslizamentos, análise de intensidade de chuvas, intrusão e atividade humanas em áreas de preservação, por exemplo, identificar tiros em áreas de reservas florestais, motosserra, maquinário de garimpo e outras atividades que podem ser identificadas através de som. Análise de tráfego, né, como eu mostrei. Para cada tipo de aplicação dessas, né, você vai ter que escolher e definir os descritores adequados, né? Porém, né, grande parte dos descritores, ou quase todos, é voltado para análise espectral e para ambientes controlados, ou seja, tudo que a gente está fazendo por enquanto ainda é usando os descritores que vêm, né, das aplicações em ambientes controlados. Tem crescido, tá, os estudos de aprendizado de máquina para vigilância e monitoramento usando áudio. As publicações ainda são dominadas pela parte de aplicações em termos de processamento de imagem, mas está crescendo. Mas a desproporção é muito grande em termos de vigilância com câmera, de vigilância para áudio. O uso emprestado eu já comentei. Todos os artigos em áudio apresentam comparações com os algoritmos para comparações com as imagens, né? Os artigos em relação à imagem não estão nem aí para aplicações de áudio. A grande, né, o santo graal é a busca pela separação de sons. Ou seja, nós temos uma capacidade, nós, os seres humanos, né, você está ouvindo eu falar aqui, mas, ao mesmo tempo, você está escutando um carro passar, o caminhão do gás, o cachorro latindo, do vizinho latindo, a ventoinha do seu computador, e você consegue individualizar esses sons sem problema nenhum. Só que, quando entra no microfone, isso não são sinais separados. Isso é um único sinal. E esse é o grande problema. Conseguir separar esses sons. Conseguir pegar uma orquestra e falar, isso é clarineta, isso é violoncelo, isso é violino, né? Esse tipo de coisa ainda não está
não foi atingido. Tá? É uma capacidade humana, né? Existe uma área da acústica chamada psicoacústica, em que estuda esse tipo de fenômenos, né? De como nós percebemos o som, e é a partir daí que nós tentamos, né, elaborar quais são os descritores que podem melhor, né, colaborar para essa separação. E como eu falei, né, dificuldades com quantidade e diversidade. Né? Os artigos praticamente citam isso, mas não recorrem ao aumento de dados. Eles usam o que eles têm. Né? E quando aparece aumento de dados, eles fazem a partir de espectrograma. Então, essa é mais ou menos o normal que tem por aí, e também em ambientes controlados. Então, concluindo, né, o problema da quantidade e diversidade das amostras é bastante evidente. Os resultados dos 2 estudos demonstram que os dados sintéticos simulados podem ser usados para suprir as instâncias. Perfeito. O monitoramento e vigilância por áudio tem diversas vantagens sobre imagem e vídeo. Por quê? Porque o vídeo, a câmera, ela precisa estar focada, direcionada para algum lugar. O áudio não, ele é omnidirecional. A câmera precisa de condições de luminosidade, tem problema de oclusão. Se for a câmera externa, tem condições climáticas, neblina, chuva, tudo isso atrapalha o reconhecimento em função de imagem. Nenhum desses problemas ocorre em função do áudio, o problema do áudio. O áudio simulado pode ser utilizado para treinamento de modelos, quando a geração de amostras tem alto custo ou oferece riscos. E tem um campo aberto, ainda em pesquisas de descritores de áudio e técnicas de análise e aplicações para ambientes não controlados. Bom, gente, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Deu 1 hora, né? Mais ou menos. Né? Estou aí aberto a perguntas. Né? Fique à vontade. Ok. Então é isso aí. Ok, Gato, muito obrigado pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou passar, e eu também tenho algumas que eu notei, que eu já tinha visto parte do seu trabalho, mas a gente sempre tem mais ideias quando vê. Né? A primeira pergunta é do Diego Ramon. Ele quer saber se os equipamentos que são usados para colher as amostras são equipamentos comuns, tipo celular, filmadoras, porque ele tem uma amostra grande de sons de trovões que podem ser úteis para a gente. E junto com os trovões também tem som de fundo, que tem pessoas, pássaros, pessoas distantes falando. Então ele quer saber se os equipamentos são equipamentos comuns. Você pode fazer isso, por exemplo, com celulares antigos que a gente tem na gaveta. Olha, pode. Eu usei esse aqui. Eu não mostrei lá, né? Eu tenho esse aqui, que é o meu companheirinho, né? Para gravar as coisas, né? Aqui também está o outro lá, o rangefinder. Sim, pode ser usado celulares, né? Não é muito problema. Depende da aplicação que você quer. Você falou trovões, né? Então, eu acho que não há problema de você utilizar celulares, não. Aquele negócio, você tem que fazer um pré-processamento para adequar taxa de amostragem, quantização e como é que é? Filtragem. Tudo isso você vai fazer com o editor de áudio. Não é com o celular que você vai fazer. Então, o celular vai te fornecer um material que você tem que trabalhar, às vezes, um pouquinho. Ok. Eu acho que nós temos outras perguntas agora também. Temos uma do Adriano. Temos várias aqui. Deixa eu passar na ordem, então. O Adriano disse que é um campo de estudo muito interessante. Obrigado pela apresentação. Tem algum problema em ter sinais de áudio isolados e depois fazer a composição desses sinais para fazer data augmentation? Por exemplo, ter sons individuais de vários veículos, depois simular através da composição diversos cenários, como trânsito livre, intenso e congestionado, adicionar ruídos, você fazer uma composição de sons para tentar criar esse augmentation? Sim, foi o que eu fiz basicamente no áudio, de análise de tráfego. Basicamente foi o que eu fiz. Né? Eu usei amostras reais,
combinei essas amostras reais, mas como eu fiz isso? Eu fiz isso usando a informação que o simulador lá do DLR me passou. Então, ele fala, tal carro vai passar no ponto de observação tal instante. Então, eu tenho que botar esse áudio desse carro de forma que ele passe, que o pico de energia dele ocorra no instante que ele está passando na frente do meu ponto simulado de observação. Entende? Então, sozinho é complicado. Você só fazer isso só, por exemplo, no caso dos carros. Fazer isso no caso dos carros, você precisa ter um simulador que te diga exatamente em que instante esse carro está passando, um ou mais carros, e fazer a composição de forma que o pico de energia ocorra no momento em que está passando na frente do ponto simulado de observação. Para carros. Para outras coisas, isso pode ser válido, você combinar sons, mas pode não ser. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho aqui um exemplo de explosão em ambientes públicos. Um atentado, por exemplo. Você antes do som, antes do atentado, você tem um som básico da população, um murmúrio, aquele zum todo. Tem uma explosão, o que acontece? Começa uma gritaria. O som das pessoas muda completamente. Então, você não pode pegar um som de um estádio de futebol, em que não houve uma explosão, botar uma explosão no meio e dizer que isso aí é o som de uma explosão. Vou te mostrar aqui. Eu tenho uns extras aqui. Isso aqui é o som do atentado da Maratona de Boston. Percebeu? Percebeu que o som era um antes da explosão e outro depois. Então, é preciso ter critério para fazer esse tipo de mixagem, tá? Ok. Logo depois, nós temos uma pergunta também. Bom, a pergunta do Fabiano Nogueira. Foram usadas redes neurais? Quais redes neurais foram usadas para classificação? Também foram usadas redes neurais. Foram utilizados, como é que é, o Deep Learning. Foram testados também aquela... Como é que é o nome? Agora já me foge o nome do algoritmo. Isso aí já faz tempo, já faz 2 anos, faz um ano, mais de ano que eu fiz. Eu passo para você depois o algoritmo que foi utilizado, mas foi utilizado sim também, testado também com Deep Learning em redes neurais. Aí temos uma pergunta do Adriano, que ele ainda está falando da parte de Data Augmentation. Se você considerou Generative Adversarial Networks, as GANs, me desculpe, para geração de dados. Se você usou Generative Adversarial Networks. Não, mas eu já li artigos sobre isso aí, já estou tentando ver esse tipo de esse recurso. Ok. Então, o Matheus também ele já fez a mesma pergunta logo depois do Adriano, a gente já tem a resposta. O Diego manda um lembrete, que ele tem muitos áudios de chuva, de trovão, se tiver interesse. Diego, você pode entrar em contato comigo depois, a gente vai publicar esse vídeo no YouTube, mas pode entrar em contato comigo ou com o Gato, é rubens.gato, certo? Com 2 T's? Rubens.gato, INPBR. Isso. Certo? Eu tenho mais uma pergunta para a gente não se prolongar muito. A pergunta que eu tenho é a seguinte: reconhecimento de voz. Quando você começou a apresentar, você falou que vocês passam um som para mono. E aí sempre vem aquela ideia: você tem vantagens em som estéreo. Teria alguma vantagem adicional? Assim, nós processamos som estéreo com a diferença de um espaço limitado entre as orelhas, mas nada impede você ter processação estéreo com microfones 20 metros. Para efeitos de monitoração e vigilância ou reconhecimento de voz, não tá, mas talvez para efeitos de posicionamento, tipo um robô
que escute e faça algum tipo de posicionamento para tentar saber se o som veio da frente ou veio de trás. Talvez sim, aí sim o estéreo tem alguma vantagem de você utilizar sim, para você saber a diferença de tempo entre uma orelha e a outra. Né? Porque uma ideia que está ficando evidente agora com os carros que dirigem sozinhos, teoricamente sozinhos, é que a gente não tem que se limitar justamente às limitações de um ser humano, de um animal. Exatamente. Eu não preciso ter 2 olhos, eu posso ter 20 olhos, eu posso colocar 18 orelhas, posso fazer o que eu quiser. Mas aí eu tenho a complexidade do processamento de tudo isso. Sim. Entendi. Não, isso é um negócio que é uma dúvida também da comunidade lá do pessoal sobre áudio. Se a gente está querendo imitar o ser humano ou se a gente está querendo superar o ser humano. Em algumas coisas a gente supera, porque a gente, né, os microfones são muito mais sensíveis do que no nosso ouvido. Isso supera bastante no range de frequências, né? Agora, em termos de separação de som, não deu ainda. A gente bate de 10-0 em conseguir separar o que é o quê, e o computador não consegue. Eu vou dar um exemplozinho dessa parte de frequência aqui, que é bastante interessante. Isso aqui é a Avenida Paulista, às 20h30. Foi numa época que a minha mãe estava internada no hospital e eu ia de metrô lá, então um dia eu fui gravando desde o ônibus até o metrô e tudo, e gravei a rua, gravei a lanchonete em que eu lanchei e tudo. Então, esse trecho aqui da Avenida Paulista. Vamos escutar aqui. Ok? Aqui embaixo tem o espectrograma. Vocês estão vendo isso aqui? Uhum. Isso aqui a gente não ouve. Eu olhei o espectrograma e falei, mas o que é isso aqui? Isso aqui não dá para ouvir. Isso aqui está numa frequência lá em cima, fora, lá nos 20.000 Hz. A gente não ouve aqui. E aí o que eu fiz? Eu peguei um editor de coisa e baixei essa frequência aqui para baixo para ser ouvido, para conseguir ouvir. E o que é? É o freio do metrô. É o metrô que está passando embaixo da rua, né? Freando quando passa na estação. Eu achei super interessante. Quer dizer, a gente não consegue pegar isso aqui. Mas é uma coisa que o sistema, que a coisa pega. Então, por exemplo, sons que você nem está sabendo que estão aí no teu coisa, né? Então, por exemplo, morcegos, né? Morcego também, a gente não vê, dificilmente a gente ouve, né? E eles aparecem também. Você vê aqui também tem uns pontinhos aqui também de alta frequência aqui, também que não sei o que é. Mas isso aqui sim, isso aqui é uma freada do metrô. Mais alguma? Não. Eu acho que é só isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, se a gente não tem, eu agradeço novamente a apresentação. Eu lembro a todos os alunos da CAP que precisam de chamada no seminário que coloquem, não esqueçam de colocar o nome e o nível no chat. Agradeço novamente e nós teremos seminários ainda nas próximas 2 semanas. Devem ser os 2 últimos seminários do nosso ano letivo. Agradeço a todos, agradeço novamente ao Gato e até o próximo seminário. Só eu agradeço a oportunidade de apresentar e também estou falando que estou à disposição se alguém tem interesse de mexer nessa área, se alguém tem algum interesse, e também se alguém vê alguma aplicação em que possa... Essa área tem bastante aplicação na parte de ambiente, do ambiente terrestre, de coisas ambientais. Então, eu vejo muitas aplicações nessa parte. Então, quem tiver assim, a ideia de discutir alguma coisa nesse sentido, estamos aí, é só bater na porta aí e não aqui porque eu estou em casa, né? Mas lá no INPE. Tá bom? Obrigado a vocês pela presença. Obrigado, pessoal. Até o próximo seminário. Falou!